e a vida sempre reserva algumas surpresas pra gente, né? Você deve conhecer alguém que já não queria mais ter filhos, passou dos 40 e descobre que está grávida. Ou então famílias que por vários motivos adiam a paternidade. Aí vem o desafio de ser mais velho e criar um filho pequeno nos dias de hoje. Fernando Zanluc, boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Começo com a pergunta da Maria Sardinha de Biporã. Jovens demais não podem ter filhos, pois não têm responsabilidade. Maduros também não. Existe uma idade ideal para ser pai? Então, essa idade ideal muda com o tempo, né? Porque essa idade de ter filhos tem a ver com a expectativa média de vida. Antigamente, nos anos 40, só para comparação, a expectativa média de vida do homem brasileiro era em torno de 40 anos, da mulher em torno de 43, média. Hoje em dia a gente passa de 70, 80, chega até. Então você pode adiar vários projetos. E como a nossa sociedade capitalista, de consumo, exige que você tenha uma condição de vida, é caro, etc., muitas pessoas adiam ter os filhos. Estão adiando o casamento. Antigamente casava com 20, 19 anos, 25, agora acima dos 30. Então adiam o casamento, investem mais na carreira profissional e o filho, aí depois que casa, querem passar um tempo... Curtir o casamento e depois ter filhos. Então, com a expectativa de vida adiantando, com a questão do custo, menos filhos por casal, casando mais tarde, e os filhos acabam nascendo depois. A educação que a pessoa recebeu é diferente. A educação que ele deu para um filho que já tem 15, 18 anos hoje é diferente. Nasce uma criancinha pequena agora. Como é que o pai se adapta para poder educar essa criança de uma forma correta? Pois é, o famoso temporão, né? Os pais avós, tem alguns casos que falam assim, né? O ideal, a situação ideal é que se você quer ter mais de um filho, o que eu também acho bom, seria que você não tivesse muita diferença de idade entre eles. Até porque os filhos possam conviver, brincar, serem mais companheiros e parceiros do que ser aquele filho mais velho que vai até ajudar a criar esse filho mais novo. O pai tem que tomar cuidado quando tem um filho temporão de não ser um pai-avô no sentido de mimar demais ou de tratar quase como um avô mesmo, que mais mima do que dá limite, não criar uma dependência exagerada, não querer dar demais para esse filho e não conseguir desenvolver nele autonomia. Aqueles pais que têm o filho depois dos 40 anos vão encontrar os amiguinhos dos filhos na escola e ver que os pais dos amiguinhos têm 25, 28 anos. Essa diferença de idade entre os pais dos amiguinhos, dos filhos, pode ser um problema? Só assim, quando você tem filhos pequenos, realmente assim, o teu círculo de amizades também é composto pelos pais dos coleguinhas dos seus filhos. Quando você vai em aniversário dos colegas, quando você vai em festas na escola, você passa também a conviver. Tem as atividades, o Dia dos Pais, o Dia das Mães, as festas folclóricas, onde os pais participam. Mas não necessariamente vai ser um problema isso. A idade do pai para o filho, principalmente pequeno, não faz tanta diferença. E quando ele cresce, ele já tem mais noção, maturidade para entender as coisas, não creio que cause algum problema nesse sentido. Uma pergunta curiosa do Márcio, ele diz o seguinte, que a ex-mulher dele tinha tanto apego pelo bicho de estimação, pelo cachorro, que ela perdeu o instinto maternal. Ele queria ter filho, ela não queria, que enxergava o cachorrinho como um filho. E aí? Os animais, principalmente os cachorros, que são animais que vivem em grupo, eles criam laços afetivos muito intensos, eles têm personalidade, né? Eles criam, inclusive se aproximam da personalidade dos donos, então esse vínculo afetivo forte com os animais, cachorros principalmente, mas gatos também, pode acontecer, mas não substitui uma criança, né? Assim, um filho gerado por você, criado por você. Aí tem que ver, de repente existem pessoas que também não querem ter filhos, não é uma obrigação querer ter filhos, né? A sociedade exige, mas não é uma obrigação. A pessoa tem que ver qual que é o desejo do outro, projeto de vida, porque ter filhos ou não é algo que deve ser conversado. E importante dizer também aquela frase que o pessoal diz, que filho não segura casamento. É importante o casal estar muito consciente do desafio que é ter um filho, educar um filho, importante que os dois se acertem para gerar uma criança, né? Sim, inclusive porque o filho, quando chega, ele é um fator assim, que exige muita dedicação. Se o casal não tiver afinado, em vez do filho salvar um casamento, ele pode terminar de afundar. Zanluc, obrigado, até a próxima. Até, obrigado.